Olá, pessoal. A gente começa hoje a leitura do texto do Freud, Narcisismo, uma introdução. Sobre o narcisismo, uma introdução. Um texto de 1914. Antes da gente começar a ler, vou lembrar vocês, eu sigo a edição da Imago, e esse é o volume 14 da edição da Imago. É um dos volumes que até pelo momento, né, 1914, ele já depois da briga que ele teve com Jung, discussões com Adler, é um volume que traz muitos conceitos, traz, parece que uma tentativa de clareza do Freud daquilo que ele estava querendo dizer da sua teoria, né? Então, é um volume que começa com a história do movimento psicanalítico, então ele vai falar sobre o que está acontecendo, o que aconteceu até então, fala aí dessa controvérsia com o pensamento do Jung. E aí ele tem textos nesse volume, talvez em outras edições esteja diferente, né, os volumes e os artigos, mas para a gente pensar no tempo mesmo, né, que é 1914, 1915, lembrando que a briga ali começa em 1912, 1913. Então tem sobre o narcisismo, o texto que ele fala das pulsões, né, que na minha tradução, os instintos e suas vicissitudes, mas a gente sabe que é pulsão. O texto que se chama, na minha tradução, repressão, mas a gente sabe que é recalque. O texto sobre o inconsciente, né, que já li com vocês, acho que também o recalque eu já li com vocês. Luto e melancolia. Um conjunto de textos que eu também acredito que já li, mas eu gosto muito, que é alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico, que ele vai falar sobre as culpas, e depois alguns breves escritos. Mas é um volume muito interessante, né? Assim, para a gente entender em que momento que estava Freud, porque não é à toa que se escreve o que se escreve quando se escreve, né? Na nota do editor, o editor fala mais ou menos isso que eu estou dizendo e vai falar de alguns pontos bem interessantes que a gente vai encontrar nesse texto, relacionado à diferença aí do ego, da libido de ego, libido objetal. Freud dá mais consistência a isso que ele chama de ego. Ele vai começar a falar do ideal de eu, ou ideal do ego, para posteriormente concluir o seu pensamento sobre o superego. Ele traz bastante conceito, só que é um texto enxuto, né? Então talvez fique, porque a gente está acostumado com Freud muito prolixo, né? Que fala muito, e nesse texto ele é mais conciso. E ele mesmo diz, né, para Abraham, o narcisismo, quer dizer, o texto, teve um parto difícil e traz todas as marcas de uma deformação correspondente. Então, ele não fica contente exatamente com o final do texto, talvez até pelo próprio não desenvolvimento, né, mais aprofundado de certos conceitos, mas o que a gente percebe é que havia uma necessidade muito grande do Freud estar dizendo aquilo que ele estava dizendo. Então, vamos lá começar, assim, quem vai assistir pela primeira vez, quem está começando a assistir agora essas leituras que eu faço, é uma leitura que eu costumo não demandar muito tempo de vocês, então aí 15, 20 minutos, porque eu faço a leitura realmente do texto, novamente dizendo, eu sigo a Imago, mas vocês podem pegar PDF na internet que já existe e conseguem seguir, claro que nas traduções posteriores, nas edições posteriores,
de outras editoras, você tem algumas diferenças, mas dá para seguir tranquilamente, porque o texto é o mesmo, né? Talvez as mais recentes tenham algumas explicações que aqui a gente não tem, e por isso até facilita, tá? Então, para quem está começando, está seguindo agora, está começando a ver agora, vai ver de repente esse como a primeira leitura, eu faço a leitura e comento alguma coisa. Então, ele acaba sendo um pouco cansativo, porque eu não estou aqui para dar aula sobre isso. Eu quero que vocês pensem junto comigo o que está acontecendo no texto. Então, sobre o narcisismo, uma introdução, 1914. Parece que ele inicia esse texto no início do ano, mas ele conclui alguns meses depois. Eu vi aqui em algum lugar escrito isso, mas tudo bem. O termo narcisismo deriva da descrição clínica e foi escolhido por Paul Nack, que é um estudioso. Numa nota de rodapé, então tem ali um númerozinho no Paul Nack, acrescentada por Freud em 1920. Aos seus 3 ensaios, ele afirmou que se enganara ao declarar no presente artigo que o termo narcisismo foi introduzido por Paul Nack. É mesmo, né? Eu já tinha até lido isso e esqueci. E que deveria atribuir a Havelock Ellis. O próprio Ellis, contudo, subsequentemente escreveu breve artigo no qual corrigiu a correção de Freud e argumentou que a prioridade devia, de fato, ser dividida entre ele próprio e Nack. Então, Freud não estava tão errado assim quando ele diz que foi um termo trazido aí por Paul Nack. Explicando que a expressão semelhante a Narciso tinha sido usada por ele em 1898 pelo Havelock Ellis. Para descrever uma atitude psicológica e que Nack, em 1999, introduzira o termo narcisismos para descrever uma perversão sexual. Então, os dois estavam ali já pensando sobre isso. Vamos lembrar que Freud escreve o texto em 1914. A palavra alemã empregada por Freud é narcismus. Narcismos, sei lá, qualquer coisa assim, não sei falar alemão também. Em seu artigo sobre Schreber, de 1911, perto do início da seção 3, ele defende essa forma da palavra em razão da eufonia contra a forma possivelmente mais correta, narcisismos. Então, Freud, ele traz como se fosse uma nova construção da palavra, né? Porque ele acredita ser mais apropriado. Mas ok, vamos continuar. Então, o que é importante nisso? Freud não inventou, né? E nem clinicamente ele inventou. Ele traz para esse termo, esse conceito, algo muito mais preenchido, né? Então, o termo narcisismo fica dentro da psicanálise, vai ficar mais completo com o texto freudiano. Mas a gente sabe que hoje em dia o narcisismo aí é empregado de diversas formas, até confundindo a gente que estuda o termo narcisismo, né? Então, narcisismo deriva da descrição clínica escolhida por Paul Nack, 1899, para denotar a atitude de uma pessoa que trata seu próprio corpo da mesma forma pela qual o corpo de um objeto sexual é comumente tratado. Então, inicialmente, vamos lembrar que o que está se descrevendo sobre o que é o narcisismo é: narcisismo é aquele movimento de uma pessoa que trata o próprio corpo, tem prazer com o seu próprio corpo, amor, tem devoção pelo próprio corpo, da mesma forma como trataria o objeto sexual. Que o contempla, vale dizer, o afaga e o acaricia até obter
satisfação completa através dessas atividades. Freud, obviamente, está falando de masturbação. Então, narcisista, neste momento, descrito por Pollack, seria, então, aquele que se masturba, né? Aquele que utiliza o seu próprio corpo para uma satisfação sexual. Desculpa, caiu aqui. Desenvolvido até esse grau, o narcisismo passa a significar uma perversão, novamente, pensando na palavra perversão, nesse início de pensamento psicanalítico, como aquilo que se desvia do objeto que seria o objeto ideal. Então, a gente deveria ter como objeto de satisfação sexual uma outra pessoa, né? Até um tipo específico de relação sexual, mas o perverso, vindo até de tradição mais filosófica, que é aquele que desvia, né? Ele desvia deste caminho da satisfação sexual. Desenvolvido até esse grau, o narcisismo passa a significar uma perversão que absorveu a totalidade da vida sexual do indivíduo, exibindo, consequentemente, as características que esperamos encontrar no estudo de todas as perversões. Então, Freud está falando, se isso é mesmo, né, se o narcisismo é um tipo de perversão, então a explicação disso a gente vai ter que encontrar para todos os tipos de perversão. Vamos ver se isso realmente vai se concretizar aí no pensamento freudiano. Lembrando, nós estamos no início do texto, tá? E Freud, ele faz essas introduções meio que dizendo de onde que vem isso, né? Então, será que isso vai mudar? Como é que ele vai completar isto que é do narcisismo, porque a gente sabe que não é só isso, mas ele vai fazendo isso ao longo do texto, tá? Observadores psicanalíticos foram, subsequentemente, surpreendidos pelo fato de que aspectos individuais da atitude narcisista são encontrados em muitas pessoas que sofrem de outras perturbações. Por exemplo, conforme Sadger ressaltou em homossexuais, mas novamente lembrando que neste momento ainda é considerado uma perversão. E finalmente afigurou-se provável que uma localização da libido que merece ser descrita como narcisismo talvez estivesse presente em muito maior extensão, podendo mesmo reivindicar um lugar no curso regular do desenvolvimento sexual humano. Aí Freud já está falando do humano, ou seja, aquilo que inicialmente se pensa como uma perversão, um desvio, algo que está fora. Freud vai dizer assim, será que isso não se trata... Nossa, essa luz está atrapalhando, né? Deixa eu desligar aqui. Será que isso não se trata de algo do desenvolvimento sexual humano como um todo, né? Já que essa volta a si, né, da libido, do eu, esse interesse pelo si mesmo, encontrado também em outras pessoas, e até mesmo o Freud vai percebendo que a masturbação também é encontrada em outras pessoas que não necessariamente apresentam ali a homossexualidade ou o desvio completo de alguma coisa, né? Então, pessoas com outras perturbações, ou talvez até sem perturbação nenhuma, apresenta, então, algo que lembra aí o que estamos pensando sobre o narcisismo, né? Dificuldades no trabalho psicanalítico em neuróticos conduziram à mesma suposição, pois parecia que neles essa espécie de atitude narcisista constituía um dos limites à sua suscetibilidade à influência. Ou seja, em outros, nos neuróticos,
parece que também há esse aspecto de um narcisismo que vai de confronto a certas influências. É quase que como se, num determinado momento, a pessoa não conseguisse fazer relação com o outro. O narcisismo, nesse sentido, não seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo, da pulsão de autopreservação. No meu está escrito instinto, mas eu vou sempre falar pulsão. Então, o narcisismo nesse sentido, ou seja, a pessoa meio que se fecha nela mesmo e não faz relação com o outro, por isso que limites a sua suscetibilidade à influência. Nesse sentido, não seria uma perversão, não seria um desvio, mas o complemento libidinal do egoísmo, da pulsão de autopreservação. Há uma pulsão de autopreservação, onde a gente tenta se preservar, se conservar, se proteger, e o complemento disso, né, um egoísmo relacionado a isso seria, então, o narcisismo, que em certa medida pode justificavelmente ser atribuído a toda criatura viva. Ou seja, Freud já está, apesar de ter buscado tanto em Elis como no Nack, ele já está fazendo a sua diferenciação sobre o termo. Ele já está pensando para além daquilo que esses outros dois propuseram em relação ao narcisismo. Um motivo premente para nos ocuparmos com a concepção de um narcisismo primário e normal surgiu quando se fez a tentativa de incluir o que conhecemos da demência precoce do Kraepelin ou da esquizofrenia, na hipótese da teoria da libido. Ou seja, Freud tem as outras pessoas também que estudam as coisas, né? Então, vamos lembrar sempre, quando a gente fala, né, da questão do psicanalista ter que estudar muitas coisas, é por isso. Freud mostrou pra gente o quanto que era importante conhecer outros campos, outras falas, outras teorias para construir a dele. Então, ele vai lá no Kraepelin ou no Bleuler, não sei se é assim que se fala, que fala da demência precoce, que fala da esquizofrenia, e que começa a se pensar nesse narcisismo primário, que vai dizer realmente do interesse do sujeito em si mesmo, né, e que não vai fazer relação com o outro, né, e que não ultrapassa esse primeiro momento de um narcisismo, como se apresenta numa demência precoce ou na esquizofrenia, aqui de acordo com esses autores. Então, Freud começa a pensar, poxa, será que esse narcisismo primário não está para além, né, das questões da libido sexual? Esse tipo de paciente que eu propus, esses tipos, né, aqui tem um erro de gramática, esses tipos de pacientes que eu propus fossem denominados de parafrênicos. Teria que ver o que é parafrênico, eu esqueci. Exibem duas características fundamentais: megalomania e desvio de interesse do mundo externo. Vamos ver até se eu encontrar aqui a palavra parafrênico, que agora eu cismei, peraí. Parafrênico, só para não falar a coisa errada. Tá. Parafrenia, transtorno mental caracterizado por um conjunto organizado de delírios paranoicos, com ou sem alucinação, em adultos com um cérebro e personalidade bem formados, mas sem o deterioro cognitivo das psicoses precoces.
Então, alguém que tem delírios paranoicos, alucinações, mas não tem demência, não apresenta demência. Tá. Então, esse é o parafrênico. Então, exibem duas características fundamentais, né? A megalomania e desvios de seu interesse do mundo externo, de pessoas e coisas. Então, são pessoas que não fazem relação com o mundo. Por isso que essa coisa de um narcisismo primário que parece que alcança aí todas as pessoas e que para um grupo de pessoas parece que as pessoas ficam fixadas neste lugar, nesse narcisismo primário. Em consequência da segunda modificação, tornam-se inacessíveis à influência da psicanálise. Aqui que Freud está dizendo da dificuldade que existe em atendimento de pessoas com esquizofrenia, com paranoia, dentro dessas psicoses, dentro de uma demência precoce. Por isso que o trabalho do psicanalista com psicoses, isso a gente vai ver só depois, né? Talvez nem exatamente nem com Freud, mas com Lacan, vai ser sempre um trabalho em conjunto com outros profissionais, né? Profissionais de artes, de terapia ocupacional, de outras coisas. Não dá para se fazer um trabalho de uma psicanálise pura, crua, como a gente está acostumado, deita a pessoa no divã e a pessoa fala, né? Não é possível fazer isso justamente porque não há esta relação com o mundo, não há esta relação com o outro. Então, esse outro, ele precisa inventar alguma forma de adentrar ao mundo desse sujeito, aí do sujeito que hoje a gente chama do sujeito das psicoses ou de uma demência precoce, qualquer coisa nesse sentido. E Freud continua, e não podem ser curados por nossos esforços. Hoje a gente sabe que a psicanálise consegue alcançar, não só com relação aos estudos, mas com relação à clínica, um trabalho muito legal, muito importante. Sempre falo do trabalho que o Simpesp tem com o Grupo Vida. Quem tiver interesse, vai lá atrás do Simpesp, que trabalha com psicoses, que tem um grupo de pessoas que muitos estão ali há 20 anos, num desenvolvimento sempre progressivo, sempre evoluindo, sempre conseguindo destes sujeitos algum tipo de relação com o outro que antes parecia impossível, né? Então, sim, há possibilidade de um trabalho, mas não é o mesmo trabalho que a gente faz na clínica. Mas o afastamento do parafrênico do mundo externo necessita ser mais precisamente caracterizado. Um paciente que sofre de histeria ou de uma neurose obsessiva, enquanto sua doença persiste, também desiste de sua relação com a realidade. Então, é por isso que Freud está dizendo há alguma coisa que é parecida, né, semelhante em todos os humanos e que tem relação com esse movimento de voltar a si mesmo, né, de ficar fechado em si mesmo, que é do narcisismo. Mas a análise demonstra que ele, de modo algum, corta suas relações eróticas com as pessoas e as coisas. Então, há um movimento semelhante de um narcisismo primário, que depois a gente vai ver de uma forma mais clara, mas há uma diferença entre esses sujeitos. Vamos considerar-os aí da psicose, que não faz relação nenhuma com o outro, com o mundo, e dos neuróticos. Ainda as retém na fantasia. Então, o neurótico retém essa relação, ainda que se feche, retém essa relação na fantasia. Por isso que numa depressão, por exemplo, a gente pode trabalhar via fantasia com a pessoa, ainda que ela esteja voltada para um si mesmo. Numa depressão de neurose, né? Isto é, ele substitui, por um lado, os objetos imaginários de sua memória por objetos reais ou mistura os primeiros com os segundos.
e, por outro, renuncia à iniciação das atividades motoras para a obtenção de seus objetivos relacionados àqueles objetos. Então, é possível se fazer uma substituição dos objetos imaginários com os objetos reais, e o sujeito toma os objetos reais como imaginário ou toma os objetos imaginários como reais, aí a gente tem delírio, mas toma os objetos reais como imaginários e a gente tem a fantasia. E assim ele pode, de alguma forma, desenvolver algum tipo de relação. Deixa eu ver onde eu parei. Essa é a única condição da libido a que podemos legitimamente aplicar o termo introversão da libido, empregada por Jung indiscriminadamente, aí já pautando aí um pezinho, né, no Jung. Com o parafrênico a situação é diferente, ele parece realmente ter retirado sua libido de pessoas e coisas do mundo externo, sem substituí-las por outras na fantasia. Então, o parafrênico, que Freud está dizendo, é que o parafrênico não faz esse movimento, né, de substituição, ele simplesmente corta, né, não existe a relação com o outro, mas isso também não vai fazer com que ele tenha a fantasia da relação. Quando realmente as substitui, o processo parece ser secundário e constituir parte de uma tentativa de recuperação destinada a conduzir a libido de volta a objetos. Surge a questão, eu não quero ir muito para além disso, surge a questão: o que acontece à libido que foi afastada dos objetos externos na esquizofrenia? Então, para onde que vai essa libido? A megalomania, característica desses estados, aponta o caminho. Essa megalomania, sem dúvida, surge às expensas da libido objetal. Então, dependendo dessa libido objetal, que toma-se num outro movimento, a libido que iria, né, para o objeto, ela vem para um outro movimento, faz um outro movimento, mas ainda tomando um objeto, né, como libidinoso, né? A libido afastada do mundo externo é dirigida para o ego e assim dá margem a uma atitude que pode ser denominada narcisismo. Eu tomo o objeto como a mim mesmo. O eu passa a ser o meu objeto, é isso. Mas a própria megalomania não constitui uma criação nova. Pelo contrário, é, como sabemos, ampliação e manifestação mais clara de uma condição que já existia previamente. Isso nos leva a considerar o narcisismo, que surge através da indução de catexias objetais, como sendo secundário, superposto a um narcisismo primário, que é obscurecido por diversas influências diferentes. Então, Freud já dá um pontapé para dizer que existe um narcisismo primário e um narcisismo secundário, e que esse movimento que a gente chama de narcisismo até hoje, né, de tomar o eu como objeto principal de interesse, de satisfação, ele é secundário, ele está num outro movimento, mas ele advém de um narcisismo inicial, de um narcisismo primário, de um narcisismo que a gente vai ver que acontece lá nos anos iniciais. Como eu disse, eu não gosto de ficar indo muito além disso, até para que vocês consigam ler, consigam acompanhar. Eu paro por aqui e vou fazer um outro vídeo dando continuidade. Quem me segue me conhece, que às vezes eu demoro um pouco para fazer, mas tentarei ser mais rápida para a gente falar logo sobre esse texto. Obrigada, pessoal.